O Snyder Cut existe, ele está lançado e talvez ele não seja tão ruim, apesar de grandes ressalvas que eu tenho. Muito bem, bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu, Moá, sou o Tavão mais uma vez para falar de um filme aqui. Vamos falar aqui da versão do Zack Snyder de Liga da Justiça, a tão falada Snyder Cut. Mas antes só uma coisinha aqui. Pronto, agora esse é um vídeo completo do Snyder Cut. Muito bem, eu não sou atualmente um grande fã dos heróis do Snyder. Eu sim apoiava a questão dele ter a sua versão finalizada e lançada, porque é um direito dele e porque a visão dele foi destruída pelo controle do estúdio e também por diversas questões dos bastidores, toda a toxicidade que havia no controle dos produtores, dos executivos e principalmente do Joss Whedon, que criou um ambiente terrível para toda a equipe do filme. O filme, ele acaba sendo uma versão muito aprimorada do que a gente viu em 2017, na versão criada por um comitê ali da Warner, do Whedon. Essa é uma versão com muito mais contexto, é uma versão com mais desenvolvimento, com mais cenas dos personagens, acaba por deslizar aqui e ali, com as pretensões e com o estilo exagerado e não muito comedido do diretor. E isso você vai percebendo nas 4 horas de filme. É um filme que ele acaba crescendo mais a cada hora de filme, porque ele tem um começo muito abrupto, muito confuso, a montagem, e que ele não sabe cortar. Eu não falo cortar cenas, não é pra cortar cenas, gente. Mas é o seguinte, tem muitas cenas boas que não sabem quando é a hora de terminar. Dá muita impressão de querer fechar 4 horas de filme, porque sim, eu sinto isso naquela cena da cantoria norueguesa, ali no encontro, né, do Aquaman com o Bruce Wayne. Eu sinto isso no flashback do passado, na batalha com o Darkseid. Eu sinto isso na repetição das cenas com o Desade. E eu sinto isso na cena épica ali da batalha das Amazonas contra o Lobo da Steppe. E é uma coisa curiosa, na versão do Whedon, essas primeiras horas, esse primeiro prólogo, essa introdução, tem uma montagem muito melhor. Tem uma abertura muito melhor, aliás, uma abertura que não é do Whedon, uma abertura que é do Snyder, mas que ele trocou para parecer um filme completamente diferente, né? Aquela abertura Everybody Knows, que meio que nos dá a sensação de que o mundo está em luto, que o mundo está sucumbindo ao mal, sucumbindo às trevas após a partida do Superman para o além, não tem aqui e acaba soando um tanto confuso em alguns pontos. Ele tem uma cena mais focada na Lois, o que, de certa forma, tem lá seu valor, porque depois eles tentam desenvolver ela ao redor do filme. Há diversas cenas que eles tentam elaborar um certo psicológico da Lois Lane, que são até interessantes. Mas como eu disse, muitas cenas extras não são ruins. Elas só deviam terminar na hora certa e não se estender tanto. Mas essa sensação, ela acaba sumindo no decorrer do filme. Além, é claro, desse começo de filme ser completamente uma visita na cabeça do Zack Snyder. Parece um grande crossover de conceitos de Watchmen e de 300. Isso acaba tendo um certo valor para te introduzir na ideia e no conceito, nesse mundo snyderista. Porém, em alguns pontos é um pouco excessivo. Mas então, passados os primeiros capítulos, chegando ali numa 1h30 de filme, acho que mais ou menos 2 horas, o filme começa a ganhar força. Ele ganha força através de algo que é simples, mas muito bem conduzido pelo Snyder dessa vez, numa visão muito mais coesa do que seus outros filmes. Por quê? Ele não tenta fazer alegorias políticas ou sociais que ele se perde e não leva a um lugar nenhum. O subtexto é mais ao redor de luto, de perda, de se encontrarem, de se unirem, e de toda essa questão desses heróis, na versão do Snyder, eles não são heróis. Eles são deuses brutais caminhando pelo mundo. Ok, eu não concordo, eu não gosto disso, mas como esse filme meio que não é mais cânone, né? Foi falado pela DC e tal, que ele meio que faz parte de uma linha alternativa, que eles consideram a versão do Whedon, o cânone oficial do tal do DCU. Então eu acabo aproveitando mais, porque eu encaro muito como um Elseworlds. É um Elseworlds de como teria sido aquele futuro lá em 2017. Isso você vai perceber até nas pontas, nos easter eggs que encaminhavam para o futuro, e até na personalidade de alguns personagens, como Aquaman, que nada tem a ver com o Aquaman do filme do James Wan, até detalhes sobre a própria mitologia da história, as bolhas, as lentes. Dentro das qualidades, estão uma certa dedicação ali em trabalhar os membros da Liga de forma igual,
relações do Bruce Wayne com o Flash, e muita coisa do Flash sendo humano e do Cyborg sendo esse ser monstruoso e defeituoso que tem a sua humanidade perdida. Ele, aliás, é o personagem que tem o melhor arco no filme, apesar de eu gostar também muito do Bruce Wayne, mesmo que seja um Bruce Wayne movido à fé e não a questões detetivescas. Esse é um Bruce Wayne mais apegado à religião, aparentemente. O que, de certa forma, combina com a própria estrutura desse mundo e desse filme. E então o filme vai criando essas relações entre eles que vão crescendo no decorrer da história. E aí a gente vai vendo quase todas as sequências do outro filme, melhor filmadas, com uma ação muito mais empolgante, com um estilo visual não tão distorcido. E aí você vai conseguindo se conectar mais com os personagens. Mesmo que muitos deles sejam frios, você acaba se conectando com alguns, em especial com o Flash e com o Cyborg. O Cyborg tem uma história muito dolorosa e muito sutil até para os padrões do Snyder e um tanto sensível que vai te conquistando aos poucos. E ele é central para a emoção e para o plot da trama do filme. E ele é muito bem usado nesse filme. O Flash tem uns excessos aqui e ali, aquele humor caricato, do tipo, ele é rápido, então ele é hiperativo. E aí vai de cada um, se você gosta ou não. Mas o que mais me agradou nele são as cenas que trabalham a humanidade dele, os seus medos, toda a questão dele com o pai. Ainda que ele é um personagem que não tem tanto desenvolvimento como tem Cyborg, por exemplo, ou até o próprio Bruce Wayne, que tem um arco aqui de querer corrigir seus erros, parecido com outro filme nesse caso, só que sem o humor que tinha nele no outro filme. E conforme vai tendo essas cenas, esses momentos, essa construção da relação, isso acaba tendo um payback muito bom lá no final, quando você vai ter a grande batalha final. Esses personagens já foram devidamente introduzidos, já fluíram como pessoas durante toda a história, e a interação deles é uma evolução do que foi mostrado antes no filme. É uma evolução lógica da construção que o filme fez ali do início até o meio. Toda essa demora do filme, toda essa construção também ajuda a criar um emblema, um símbolo de peso muito grande para o Superman, fazendo com que a vinda dele seja muito mais poética e emocional do que foi no outro filme, ainda que em questões de fidelidade eu acho que o outro tem pontos melhores do que esse, ainda que aqui não é de todo ruim, mas tem pequenos momentos que o Snyder ele passa do ponto, que é os momentos que ele coloca muita brutalidade. Isso ocorre um pouco com Mulher Maravilha no começo do filme, também ocorre com o Superman ali perto do final, apesar de eu gostar de toda a entrada dele. É uma cena linda e totalmente forte. Mas então vem um grande problema do filme, que é ele não sabe como terminar. O problema do começo do filme retoma aqui no final. Ele não sabe quando terminar as cenas e quando você realmente não precisa daquilo pro filme. Que após uma conclusão bonita e tal, que estabelece cada herói em um lugar para o mundo, todo o universo, né, DC. Você tem duas cenas pós-crédito colocadas no final e que meio que não funcionam como conclusão de filme. Funciona mais como cena pós-crédito, tá meio que fora do lugar ali. Que é uma cena do Lex falando com o Deathstroke, que na outra versão era uma criação da Legião do Mal, né? Era um prenúncio do grupo de vilões para o futuro da DC, futuro esse que provavelmente não vai rolar. E eu nem faço ideia do que a DC vai fazer, qualquer dia eu faço umas teorias malucas aqui, mas aqui foi trocado por uma ponte para o filme do Ben Affleck de Batman, quando ele ia dirigir, que seria contra o Deathstroke, de revelando a identidade ali pro Deathstroke, falando, você tá procurando Batman? Eu sei quem que é o Bruce Wayne. Essa é uma parte que eu, como fã, eu achei meio desnecessária e tal. É por isso que eu enxergo esse filme como uma visão de um mundo que não vai ter mais. Não tinha necessidade, por extrema fidelidade ao que o filme era. É uma coisa meio bizarra essa cena. Além do fato que, tipo, o Slade Wilson não precisa de ajuda pra descobrir que o Batman é o Bruce Wayne. Ele provavelmente já descobriu isso no café da manhã. Mas, enfim, é coisa do Snyder, né? Tem aquelas exposições necessárias, surgem aqui e ali. E depois tem um grande epílogo. Ele retoma o Nightmare. Interessante o diálogo do Coringa e do Batman. Parece com 1001 diálogos que eu já vi em vários lugares diferentes. Realmente, é satisfatório, sim, mas tipo, não tem nada demais. Não é a melhor interação dos dois. A melhor interação do Batman e do Coringa continua sendo no Lego Batman. Logicamente, né? Você achou que eu ia falar do Cavaleiro das Trevas, é? Mas não, é o Lego Batman a melhor interação. Lidem com isso. E aí aparece o Superman maligno ali no final. E o filme basicamente acaba ali, né? Que é outro pesadelo do Bruce Wayne. Porra, Bruce Wayne, esse pesadelo aí não é normal não, bicho. Pra você tá sonhando com um pastiche de Injustice, tua vida não tá legal mesmo. Se bem que ele matou um monte de gente nos filmes anteriores, né?
Então provavelmente a cabeça dele não deve estar no lugar. E então aparece o Caçador de Marte ali, ele tá numa casa do lago ali, né? As suas propriedades riquíssimas, né? E o Caçador de Marte fala que ele ficou motivado por eles, que ele estará disponível nas próximas. É uma ponte, né? Provavelmente pro Liga 2, que não vai ter, eu acho. Eu espero. Eu espero que isso aqui seja uma despedida. Eu aproveitei um pouco a experiência, mas eu realmente não quero voltar pro Snyderverse. E aí ele fala uma coisa até legal, que serviu até como um fechamento pro Batman do Ben Affleck, que é falando que os pais dele estariam muito orgulhosos dele, do que ele fez. E aí ele boceza ali, fica de boa e aí vai dormir de novo. E aí acaba o filme com o Caçador de Marte voando na tela. Ah, detalhe, o Caçador de Marte é o general lá do exército, do Homem de Aço, do BVS. Não faz muito sentido ele ser o Caçador de Marte, se rever o filme. Sabe-se lá por que ele teve essa ideia, se quis introduzir algum personagem e tal, e sei lá, não faz sentido. Até isso frustra uma cena muito emocional da Marta com a Lois, que é mulheres falando sobre luto, uma cena muito bonita, que estava até ajudando a construção da Lois Lane no filme. E aí ele pega, ahá, não é a Marta, é o Ajax, Caçador de Marte. E eu fiquei, por quê? Por quê? Esse é o problema desse filme, gente. Eu acho ele uma experiência divertida, ele vai crescer na medida do filme, ele tem um começo um tanto arrastado, ele não sabe quando cortar coisas, e às vezes o Snyder interior grita muito e isso atrapalha. Ele cria uma cena muito emocional pro Superman, cria uma entrada triunfal, mas aí ele acaba sendo brutal demais. Eu achei que tem certos excessos que atrapalham o próprio filme. Mas dentro do que o Snyder já fez nos outros filmes, eu acho esse o mais coeso, o mais controlado e o de melhor qualidade dessa trilogia Snyder da DC. É uma boa despedida, que dá pra dizer que ele cumpriu a palavra, dizer que é uma aventura da Kirby, só que dentro do que é um cinema Zack Snyder. Mas há muitas qualidades na construção de emblemas, na construção de interações e em como criar o clímax. Sim, aquela maçaroca de CGI dele, mas meio que depois de várias horas você já se acostumou, já adentrou bem nesse mundo Snyder e você até consegue aceitar essa maçaroca. E tem esses momentos épicos, eles lutando tudo junto contra o Lobo da Steppe. Lobo da Steppe, aliás, é outro personagem que ficou bem interessante, ele tem um contexto maior por conta do Desade, por conta do Darkseid, né, que está sempre ali aparecendo, tem todo esse peso por trás, ainda que eu não goste dessa visão do quarto mundo que ele dá. Mas funciona para dar um contexto interessante. O Lobo da Steppe, ele ainda é um vilão genérico, só que ele é meio que um fudido que tá fazendo de tudo ali para conseguir alguma aprovação. É um filme claramente de autor, é um filme claramente do Zack Snyder, um pouco mais controlado, com certas ideias ótimas, outras nem tanto, certos excessos. Ele se auto-sabota em vários momentos. E eu discordo de várias escolhas questionáveis que ele tem, com a Mulher Maravilha explodindo um cara, com o Superman arrancando o chifre. Tá, ele não matou, eu já fico feliz por não ter matado. Obrigado, Snyder, por fazer o mínimo. Ele sabota um pouco a construção emocional muito linda que ele faz. Superman se reconectando, ele ainda entendendo quem ele era, que ele morreu, que ele voltou. E ele tendo conversas, pequenos gestos ali entre ele e a Amy Adams, né, a Lois Lane, e aí dele com a Marta, dele com as mulheres ali, é uma cena muito forte. Como sempre acontece nos seus filmes, eu percebo que ele aprende com erros, mas ele acaba cometendo outros. Ver ele como Elseworld, como reflexo de um mundo que não existe mais, acaba me fazendo amenizar esses excessos dele, mas no geral, eu acho um ótimo filme. Mesmo com esses problemas, mesmo com todos esses tropeços, mesmo com tudo isso que tem, eu acho esse um filme que suas qualidades se sobressaem aos seus defeitos. É muito menos bagunçado que o BVS, é mais fechadinho que o Homem de Aço e tal. Ele tem seus problemas, mas eu gostei. Isso é uma surpresa até que bem grande, eu acabei gostando mesmo, tendo várias divergências com a visão dele. E não, eu não quero mais Snyderverse. Eu quero mais filmes próprios dele, eu quero ele brincando, eu quero ele se desintoxicando da Warner. Eu quero ver ele aí na Netflix, com seu filme de zumbi, com seus animes que ele tá produzindo. Eu quero ver ele brincar com outras coisas. Eu quero ver ele criar suas coisas, eu quero ver ele retomar zumbis. Porque eu realmente gostei disso aqui, mas eu sinto que deve ser uma despedida. É um filme, aliás, que ele é muito pessoal em certos pontos. Ele é muito sobre luto, ele tentando falar sobre luto e paternidade direto com o público, sabendo a história pessoal dele, tudo aconteceu
com a filha dele, de toda a proporção que a vida dele se transformou. É bonito e eu percebo uma grande sinceridade e um coração nesse aspecto. É um filme que, por mais que ele me irrite em vários pontos, eu terei um certo carinho por ele. Mas eu acho que agora é o momento dele seguir adiante. Então é isso. Isso aqui foi minha review, análise, desabafo aqui sobre Zack Snyder e sua Liga da Justiça. Espero que tenham gostado aqui do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Enfim. E a gente se vê no futuro com outros reviews, outros vídeos e etc. Então, até mais e falou!